Good morning, everyone. I'd like to speak in English, but I confess to you, my English is not good, not yet, ok? Eu fico muito feliz em estar aqui esta manhã, tendo essa oportunidade da parte de Deus, a convite do pastor Ben, de trazer uma palavra para abençoar a todos vocês. Mas antes, o pastor Ben já me apresentou um pouco, eu gostaria de falar um pouco mais da história da nossa vida de vir para essa igreja. Nós somos oriundos da Baixada Fluminense, eu era de Nilópolis, né, junto com a minha esposa, e viemos lá, nós éramos de uma igreja onde ficamos muito tempo lá. E quando viemos morar na Tijuca, ficamos 10 anos praticamente sem igreja nenhuma. E para apresentar melhor a minha família, né, minha esposa, no qual nós somos casados há 25 anos, este ano fazemos 26 anos de casados. Que Deus a continue dando paciência a ela. E meus 2 filhos estão aqui também. E o João Marcelo, que é o mais novo, ele passou por uma cirurgia agora. E pela glória e honra de Deus, meu filho está aqui, se recuperou dessa cirurgia, né? E hoje ele não podia nem sentar, ele só podia ficar deitado de bruços. E agora ele está ali sentado e veio nos prestigiar e adorar a Deus nesta manhã também. E quando nós viemos morar na Tijuca, ficamos pelo menos uns 10, 11 anos sem frequentar igreja nenhuma, e nós só nas nossas orações no nosso lar. E um dia eu tive uma brilhante ideia. Na época do seminário, um professor falava que existia uma igreja que o culto era em inglês. E eu sou desses, adoro novidades. E eu quis buscar uma novidade, eu quero visitar essa igreja que o culto é em inglês, o louvor é em inglês. E eu vim a primeira vez aqui com os meus filhos. A minha esposa, ela ainda não teve a oportunidade de vir, viemos nós 3 primeiros. E quando chegamos aqui, ela ficou toda curiosa, querendo saber como é que era o culto. Falei, não, deixa os meninos falar. E eles que deram um testemunho para ela. No domingo seguinte, nós viemos e ela veio junto também. E no domingo seguinte e até hoje. E no encontro que nós tivemos na casa do pastor Johnny, quando ele recebeu os novos membros da igreja, e lá eu tive a oportunidade de falar para eles, o pastor Ben estava presente também, de que nós viemos para essa igreja por causa do inglês. E hoje estamos aqui por causa da igreja. Porque essa igreja é muito acolhedora. É uma igreja amorosa. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós estamos numa igreja muito séria, onde leva a palavra de Deus a sério, onde leva o louvor a sério, onde as pessoas são sérias. Podem acreditar nisso. Esta igreja é uma igreja abençoada por Deus. Então, eu me apresentei um pouco, apresentei minha família que está aqui, e mais uma vez eu dou graças a Deus por essa oportunidade, e com muito temor e tremor, porque eu costumo dizer que subir ao púlpito para pregar é uma responsabilidade muito grande. Porque é nesse momento em que Deus fala conosco. E Deus tem a capacidade de pegar um homem como eu, pecador, cheio de defeitos, cheio de falhas, e transmitir algo, primeiro para o meu coração e depois para a igreja. E eu tenho certeza que vocês vieram aqui, deixaram de fazer coisas em casa. Vocês poderiam estar dormindo mais, poderiam estar assistindo televisão, poderiam estar fazendo qualquer outra coisa,
E vocês vieram aqui para louvar a Deus, para adorar a Deus e para ouvir a voz de Deus. E que neste momento Deus tenha misericórdia da minha vida, graça sobre mim, e que nos ajude a transmitir essa mensagem que temos hoje. Sei que tem tempo, estou de olho no tempo. E nós vamos ler a palavra de Deus, que está registrada no livro de Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, é um texto bastante conhecido de cada um de nós, que diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É um texto bastante conhecido de todos nós. Eu acredito que tanto quem é crente, quem não é crente, quem é religioso, quem não é religioso, já ouviu esse texto em algum lugar. Mas antes eu gostaria de chamar a sua atenção para compreender o contexto dessas palavras. Por que Jesus está dizendo isso? Antes, Jesus estava fazendo pregações, Jesus estava já executando curas para algumas pessoas, e eles estavam vivendo sobre o jugo, a escravidão dos sacerdotes daquela época. Eles estavam vivendo debaixo do jugo de uma religiosidade que era imposta a eles. E mesmo Jesus, tendo feito milagres, eles ainda não acreditavam na veracidade, na verdadeira obra que Jesus estava fazendo. Por causa da pressão religiosa que eles estavam sofrendo naquela hora. E é nesse momento que Jesus chega para aquelas pessoas que vão até ele e diz: venham a mim, todos os que estão cansados, todos os sobrecarregados, todos os que estão angustiados. E é nesse ponto que eu quero chamar a sua atenção, meus irmãos, que quantas vezes nós, neste mundo de hoje, neste tempo de hoje, nós olhamos para este mundo, olhamos para dentro das igrejas, olhamos para fora do nosso trabalho, tentamos encontrar esperança, tentando encontrar um sentido para a nossa vida, tentando encontrar um descanso, mas muitas pessoas não conseguem. A verdade, meus irmãos, é que a humanidade, ela está exausta. Pessoas estão exaustas, cansadas, sobrecarregadas. Isso a gente vê no trabalho, a gente vê nas ruas, a gente vê muitas vezes até dentro da própria igreja. Não falo apenas da nossa igreja, mas eu falo de várias igrejas. Nós vivemos uma corrida de ratos, onde as pessoas estão correndo para lá e para cá em busca de uma solução. Mas quanto mais se buscam fontes erradas, pessoas buscam e caem em questões erradas. Não conseguem encontrar o caminho certo para a solução dos seus problemas. O problema não está apenas na luta pela vida. O maior problema é o peso do pecado, muitas vezes, que pode estar dentro de nós. O fardo da culpa, a alma que tenta caminhar sozinha, distante da verdadeira fonte que se chama Jesus Cristo. E é nesse cenário de quem está longe, de quem está dentro, mais fraco, é aquele que está longe ou aquele que está dentro e mesmo estando dentro, está fraco. Que se ouve uma voz, uma doce voz, uma poderosa voz, que diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ó, meu irmão e minha irmã,
Ouça bem, essa voz não é para que você, para quem está no mundo. Essa voz não é para aquele que está na igreja. Essa voz não é para aquele que é crente, que está cansado. Essa voz é para qualquer um. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não é um convite para a religião. Talvez você esteja aqui pela primeira vez nesta igreja, ou já tenha visitado outras igrejas, e esteja em busca de algo que venha trazer uma satisfação para a sua vida. Uma busca religiosa, uma busca psicológica, ou seja, uma busca filosófica. Independente do que você venha buscar, esse convite não é para você se voltar para a religião. Esse convite é para você se voltar para aquele que deu a vida por cada um de nós. E ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje vive para sempre, que se chama Jesus Cristo. Como eu falei, não é um convite para a religião. É um convite para Jesus. E nesse tema que nós temos, onde diz que Jesus é a nossa esperança, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês, Jesus é a nossa esperança, porque Ele nos convida até ir até Ele. Vinde a mim. Jesus não disse vão à igreja, vão à prática religiosa, vão para uma fórmula mágica, não. Ele disse vinde a mim. Ele disse tanto ao pecador que está perdido, quanto ao crente que está ferido. Ele não disse, venha você que está perfeito, você que não precisa de nada, você que está com muito dinheiro no bolso, vem. Não, ele não falou isso para você. Ele falou, você que está ferido, está cansado, está sobrecarregado, venha a mim, porque eu vos aliviarei. Quem aqui não carrega fardos? Quem aqui não carrega algo pesado no seu corpo? Gente, o jugo naquela época, por que Jesus usou a palavra jugo? O jugo era uma canga que se usava entre dois bois, e eles usavam no momento do arado. E aí o boi de um lado, juntamente com o seu ajudante, um outro boi, e uma canga aqui em cima, empurrando um arado para poder preparar a terra para um plantio. Aquilo era pesado. Aquilo era angustiante para o boi. E Jesus, ele pega esse termo da agricultura para poder fazer com que as pessoas entendam que tipo de carga que elas estavam carregando. Uma carga religiosa daquela época. Eu fico pensando muitas vezes como pessoas nos dias de hoje correm de um lado para o outro buscando a solução dos seus problemas na religiosidade. Eu confesso a vocês, senhores, nós não estamos aqui para pregar religiosidade. Nós não estamos aqui para pregar sobre religião, sobre igreja, estamos aqui para falar que Jesus é a solução para a sua vida. Vinde a mim. Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores ingleses que já houve neste século passado, ele disse, Jesus não diz, limpem-se e venham a mim, mas venham a mim como estão. Ele sabe que vocês estão cansados e sobrecarregados, e é justamente isso que ele os chama. Palavras de Charles Spurgeon. E é por isso que isso nos leva ao segundo ponto da nossa pregação, que Jesus sim é a nossa esperança, e Ele é a nossa esperança porque Ele propõe uma troca de fardos. O boi estava carregando o seu jugo. E Jesus sabia muito bem o peso que era trabalhar numa agricultura para aquele boi. E Ele sabia muito bem o peso que as pessoas estavam carregando naquele momento.
Jesus nos propõe uma troca. Se você está carregando um fardo muito pesado, Jesus te propõe: troca esse fardo, porque o meu fardo é leve. Tomai sobre vós o meu jugo. Essas são as palavras de Cristo. Na época de Jesus, o jugo era como uma canga, como eu tenho falado. Jesus está dizendo: ande comigo, seja meu discípulo, caminhe comigo, deixe que eu te guie, deixe que eu seja o seu companheiro, porque você vai perceber a mudança de fardo que vai acontecer na sua vida. Mas presta atenção, e isso é muito importante. Ele não prometeu tirar todos os fardos da nossa vida. Existem pessoas que vão a alguns locais, a algumas religiões, seja lá qual for, e acham que estarão livres de todos os seus problemas. Negativo. Nós podemos continuar na igreja e ainda ter os nossos problemas. E aí você me pergunta: Marcelo, qual é a diferença? A diferença não sou eu que garanto. A diferença é o que Jesus fala: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aquele problema que você tem, você, olha, vai tirar de letra. Sabe por quê? Porque eu estou contigo. Aquela situação difícil que está na sua vida, você vai conseguir lidar com ela de uma tal forma, porque eu estou contigo. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Palavras de Cristo. Ainda vivemos neste mundo. E enquanto vivermos neste mundo, teremos as nossas aflições. Enquanto vivermos neste mundo, teremos os nossos problemas. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E cada um de vocês, cada um de nós podemos vencer enquanto estivermos com Jesus Cristo ao nosso lado. Essa é a proposta de Cristo. Primeiro, Ele nos convida: vinde a mim. Segundo, Ele nos faz uma proposta: troquem os seus fardos. J.C. Ryle, ele diz: o jugo de Cristo é suave, não porque seja fácil, mas porque Ele mesmo leva conosco. Ele nunca prometeu que não haverá cruz, mas Ele promete força para carregá-la. É disso que precisamos. Força, coragem. Nós precisamos de ânimo. Existe uma canção que eu cantava desde quando eu era criança, que a letra é mais ou menos assim: procurei por ti, não encontrei. Procurei nos bares e nos vícios, não achei. Procurei nas ruas e tu não estavas lá, mas não encontrei. Continuei a procurar. Fiquei desesperado, mas prometi que no sofrimento eu encontrei amigos que me ensinaram a te procurar e a te alcançar. Na esperança eu tive fé, com fé eu encontrei. Hoje vivo ao teu lado dia a dia e te alcançar. A vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas e nós temos sucesso quando fazemos as escolhas corretas. Hoje, Jesus nos convida a ir a Ele. Jesus, que é a nossa esperança, Ele nos propõe uma troca de fardos. E em terceiro lugar, e eu chamo a sua atenção para isso, Ele nos promete o descanso para a alma. Jesus nos chama: vinde a mim. Jesus, Ele nos propõe: troque o seu fardo. Está cansado? Troque pelo meu fardo. Você está desesperado? Venha comigo, caminhe comigo.
esteja ao meu lado, você vai perceber a mudança que vai haver na sua vida. Você vai perceber a mudança que vai haver na sua alma. Ó alma cansada. Como diz a Bíblia em Apocalipse, ao ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Talvez nesta manhã aqui tenham pessoas que Deus tem enviado para poder ouvir esta palavra. E com certeza, almas cansadas, sobrecarregadas. E Jesus está dizendo, troque esse fardo pelo meu fardo. Troque esse jugo pelo meu jugo. Porque em terceiro lugar, eu darei descanso às suas almas. Ah, meus irmãos, não é o descanso do corpo. É o descanso da alma, descanso de quem sofre por dentro, descanso de quem serve, mas está vazio, descanso de quem carrega feridas antigas, lutas internas, medo do futuro. Muitas pessoas têm medo do futuro, e Deus quer dar descanso para a sua alma. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, assim diz a palavra de Deus? O que vale mais é estarmos ao lado de quem pode nos dar um descanso. É descanso que nasce na intimidade restaurada com Deus, da certeza de que você é amado e aceito por Deus. Nada mais é importante para as nossas vidas em termos a certeza de que nós somos amados por Deus. A Bíblia diz, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Como eu disse anteriormente, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Um outro pregador que eu admiro bastante, Martin Lloyd Jones, ele dizia, o maior problema do homem é a alma inquieta. Ele tenta aliviar a sua angústia com distrações e prazeres, mas somente em Cristo a alma encontra o verdadeiro descanso. Onde você tem procurado descanso para a sua vida? Onde você tem procurado descanso para a sua alma? Quais locais você tem frequentado? E eu não estou falando apenas de locais físicos. Estou falando de locais psicológicos. O que você tem pensado? O que você tem imaginado? Eu estou falando também de locais espirituais, onde você tem colocado a sua alma, onde você tem procurado descanso para si mesmo. Imagina uma criança perdida no meio da multidão. Ela está num parque, no meio da multidão. E ali ela corre de um lado, ela corre do outro, e ela não sabe para onde ir porque ela está perdida. E de repente, essa criança, um menino ou uma menina, ela ouve, meu filho, minha filha. E ela percebe que é a voz do seu pai. Uma voz doce, suave, talvez forte. Mas ela está chamando e a criança, ela se atenta para a direção daquela voz e ela corre diretamente para os braços daquele que chamou. E ali aquela criança, ela se sente tranquila, porque ela foi exatamente em direção da voz daquele que o chamou, que era o seu pai. Filipenses capítulo 4, 6 e 7 diz assim, de 6 a 7 diz assim: não andeis ansiosos em tempo algum, antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o guardará o vosso coração e a vossa mente
em Cristo Jesus. Venha para Cristo. Troque o seu fardo. E a promessa de Deus é que tereis descanso. Se você está longe, Jesus diz: venha. Se você está afastado, Jesus diz: venha. É a sua primeira vez aqui na igreja, independente da sua religião, Jesus diz: venha. Troque o seu fardo pelo meu fardo. Troque o seu jugo pelo meu jugo. E tereis descanso para a sua alma.